aqui é a famosa serrinha que a gente chama. Já estamos chegando na entrada da cascata. Agora a cascata tá ficando importante, ó. Agora é em inglês, Cascata Neighborhood, São José Chapel, Mogi Guaçu River. Aí, pessoal, aqui é a Toca do Tatu, um rancho muito bem cuidado, muito bonito mesmo. Aí, ó, o Bob veio nos receber aqui no portão. Esse cachorrinho é chique demais, viu? Vem gente, ele corre lá. Bom dia, Tatu. Bom dia, tudo bom? Graças a Deus, e você? Hoje tá bom pra hibernar, né? Tá uma delícia, né? Tá uma delícia. Ó o Bob. Entre. Bom Bom, dia. Tatu. Bom dia. Bem, graças a Deus. Maravilha de lugar, não? Esse aqui é o meu paraíso aqui. Ixi. Não precisa ir muito longe, né, Tatu? Não. Aqui é só vir no quintal da casa só. Esse é o quintal da casa. Você sabe o que eu costumo dizer aqui? Que os nossos ranchos aqui não existe no mundo uma coisa igual, né? É fundo pro rio e frente pro mar. É, frente pomar. Pomar de laranja. Pomar de laranja. Pomar de laranja. É verdade mesmo. A gente fala isso também pros amigos. Né? Tatu, como é que vocês vieram parar aqui? A sua família veio parar aqui nesse paraíso aqui? Foi no ano de 1978, meu pai era proprietário de um bar na cidade de Limeira. Toda segunda-feira ele fechava o bar e tinha um grupo de amigos dele que ele trazia para pescar aqui no Cabo de Aço, no Formigueiro. E à tarde ele passava, naquela época era Vendinha ou Bar do Seu Antônio, que é o pai do Cris, que hoje é o Bar do Romualdo, conhecido como Bar do Romualdo. Sim. Meu pai passava lá à tarde para tomar um aperitivo, comer alguma coisinha para ir embora para Limeira, que ele gostava muito de pescar. E o Seu Antônio que falou para o meu pai que se interessava comprar um terreno na beira do rio para construir um rancho. Não tinha nada aqui. Não tinha, nem o loteamento aqui tinha. E que uma pessoa de Leme, que chamava Joaquim de Troia, ele ia abrir o loteamento aqui para venda dos terrenos aqui. Meu pai falou que interessava e o Seu Antônio falou que quando fosse lotear ele falaria para o meu pai. Aí um determinado tempo, passou um tempo, meu pai parou no bar dele, aí ele falou: seu Zé, ele já prainou, já dividiu os terrenos lá e vai pôr à venda. O senhor quer escolher um terreno lá, eu vou vender terreno. Aí meu pai montou no carro
do meu pai, o seu Antônio trouxe o pai do Cris, que trouxe o meu pai aqui. E isso foi em 1978, meu pai gostou muito e comprou um terreno aqui em 1978. E como não tinha rancho nenhum, não tinha infraestrutura, nada, o Joaquim de Troia cedeu a sede do sítio aqui, que é conhecido como Bar da Marlene, para o meu pai ficar lá até construir o rancho. Trouxe pedreiro, trouxe tudo aí. E nós ficamos um bom tempo vindo e ficamos hospedados ali, onde é a casa da Marlene. Hoje quem mora lá é o seu Fabrício, que mora lá. Nós ficamos um bom tempo ali até construir o rancho. E na época que não tinha luz elétrica, não tinha água encanada, tivemos que fazer poço, era luz de lampião, tudo isso aí. E foi assim que nós conhecemos aqui, por intermédio do seu Antônio, o pai do Cris. E para você chegar no rio, assim, era tudo mato, o que era? Não tinha nada, era tudo mato, não tinha igreja. À frente, onde hoje é Pomar de Laranja, naquela época era pasto, né, com grama, capim. Era um aras, uma criação de cavalo o antigo dono aqui era de São Paulo, que ele criava cavalo. E o ex-prefeito de Leme que comprou essa propriedade aqui e fez o loteamento. Daqui, desse local aqui até Araras, era tudo terra, não tinha asfalto naquela época. Não era asfaltado, era tudo terra. Tudo terra. A gente tinha uma dificuldade muito grande quando chovia para chegar até aqui. Viu, Tatu? E existia Bicatu. Sim. Bicatu sempre foi aquela uma corrutela, né? Ali um bairro. O bairro do Ibicatu é o mais conhecido, né? Porque inclusive tem a festa, que a Santa sai dali, vai até o Taquari-Leme, tem o povo que mora ali. E aqui, na verdade, na época, chamava Icatu. Onde nós estamos? Onde nós estamos aqui era Icatu, porque o sítio aqui chamava, de frente com nós que tem o morro ali, é a fazenda Icatu. Sim. Lá é Ibicatu e aqui era Icatu. Icatu. Mas no fim tudo muda, cascata, chama-se de cascata. Cascata, na verdade, era onde hoje é o bar do Romualdo, que antigamente era o bar do seu Antônio. Então, mas existe cascata? Tem uma cascata? Tem uma corredeira de água, você sabe? Sim, aqui chama cascata porque quando a gente começa a descer o morro do asfalto ali, para virar aqui, ao lado esquerdo tem uma cachoeira, uma cascata, né? Eu chamo de cachoeira, uma turma chama de cascata. Tem até hoje. E aquela fazenda, quando a gente começa a descer do lado esquerdo, que tem plantação de eucalipto, chama Fazenda Cascata. Tudo iniciou-se ali. Inclusive, para chegar aqui aonde a gente vem, quando descia o morro ali do asfalto, tinha que virar à esquerda, passar dentro da Fazenda Cascata para vir para cá. A estrada foi desviada às direitas. A gente desce o morro, entra às direitas, mas antigamente ela entrava à esquerda, dentro da Fazenda Cascata, que tem uma igrejinha, que da estrada dá para ver, passava na frente da igrejinha. Inclusive esses dias que a última incêndio que teve aí, só sobrou ela, você viu? Vi. Só a igrejinha. Que coisa. Então a estrada passava dentro da Fazenda Cascata, para chegar até aqui ao loteamento aqui. E uma curiosidade, Tatu, naquela época lá que vocês vieram para cá, o rio devia ser povoado de peixe, né? Tinha peixe demais, né? Pegava muito peixe aqui, dourado. Eu peguei muito dourado aqui. Eu sempre gostei de pescar de varinha, pescar na forma antiga, rodar dourado no varão de bambu. Eu montava no barco com o meu pai, a gente descia no remo rodando dourado. Cheguei a pegar dourado aqui de 12,5 kg na vara de bambu. Que beleza, não? Pegava muito dourado. Hoje já é mais difícil.
Então, Tatu, a gente faz tanta discussão disso daí, por que que acabou. No fim, eu já fui com o Zé Guidotti, nós fomos lá no Arari filmar lá, porque tem o esgoto, né? Araras, infelizmente, não está tratando 100% do esgoto. Tá. Então era um absurdo você ver aquela água fedida, peixe boiando ali. E esse rio, ele não é só maltratado só pelo esgoto, né? As indústrias também jogam detritos aqui que vai acabando com isso, né? Você lembra uma mortandade que teve? Nós chegamos aqui, isso aqui estava branco de peixe. Eu passei por tudo isso aqui. Isso aqui, antigamente, quem era o maior poluidor desse rio aqui, que matou muito peixe, foi a antiga Champion. Aí a Champion de Mogi Guaçu fez o tratamento, não matou mais o peixe. Depois da Champion, começou uma fábrica de laranja ali, Conchal, matou muito peixe. Então vem assim, a Champion matou bastante, depois a Champion não poluiu mais, aí passou uma fábrica, matou muito peixe. Depois daquilo, a fazenda aqui da frente, não sei se eles lavaram implementos agrícolas, desceu água pelo ribeirão ali, matou bastante peixe aqui, houve uma mortandade grande de peixe. E hoje, atualmente, não está parando o peixe aqui e a gente não tem uma população grande de peixe por causa de araras que não está tratando 100% do esgoto. Do esgoto. Ô, Tatu, e outra coisa, isso aí é uma discussão minha, tá? Os predadores, não os profissionais, que eles já têm um pouco de consciência, mas os predadores que jogam tarrafa, que armam rede, predatória mesmo, ajuda a acabar um pouco com o peixe também, ou você acha que não? Ajuda sim, bastante, porque hoje o rio está com pouca população de peixe. Uhum. E as tarrafas e rede colabora. O que eles não capturam espanta o peixe, que eles vão embora desse trecho aqui. Quando começa a bater muita tarrafa e rede, eles vão embora. Fica difícil para pegar peixe no rio. Eu tenho uma teoria minha, hein? É assim, ó, você que sabe muito melhor do que eu e você viveu isso, esse rio aqui quando ele era fértil. Por exemplo, num dia bom de peixe, bom, você está sentado aqui com a sua varinha. Mas tem peixe pra caramba. Você em meia hora, vamos supor, você pega o quê? Uma piapara, vamos supor, em meia hora, quando isso aqui está povoado. Meia hora, quanto você pega de piapara na vara? É difícil a gente programar assim, que o peixe é uma coisa imprevisível. Mas eu tenho assim muita lembrança na minha cabeça da minha mãe e meu pai. Eles gostavam muito de pescar. Meu pai era pescador daquele raiz antigo, pescar na varinha de bambu. Minha mãe com meu pai pescava curimba, na época que fazia melequinha de trigo, enrolar com um pauzinho no anzol. Ele sentava aqui no barranco. Só que para pegar o peixe, ele colocava bastante ceva, era antigamente raspa de padaria, com torta de algodão, fazia a ceva. Eu tenho assim uma noção de final de semana. Meu pai pegava entre 20 a 30 curimba na varinha, no anzolzinho de por final de semana, ele e meu pai, a minha mãe e meu pai. De 20 a 30 curimba. Então, naquela época, eu não pescava piapara, eu só pescava dourado. De final de semana, eu tinha assim uma média de 2 a 3 dourado por final de semana. Todo final de semana. Então, Tatu, você vê, ó, você fala aí, um final de semana, vamos colocar o máximo lá, 30 espécies, de peixe. Por final de semana, se fizer vezes 4, no mês, 120 peixes no mês. 120 peixes você tirava do rio. Agora, vem um sujeito aí e joga uma tarrafa nesse mesmo final de semana aí. Miseravelmente, se tiver muito peixe, numa tarrafada ele tira 10 curimba.
Hoje está um pouco escasso, às vezes chega, se der no cardume chega. Isso. Então eu quero deixar bem claro assim, meu pai pegava esses peixes, mas ele tirava a quantia que ele ia comer e soltava o resto. Sim. Não tinha pesca predatória. Era para o consumo. Eu também, na época, pegava 2, 3 dourados, tirava um para comer e soltava o resto. Era hobby mesmo. Já isso de 40 anos atrás, 30 anos aí, pescar. Então, é essa discussão que eu tenho, que o cara fala que rede e tarrafa não prejudica o desenvolvimento do peixe. Então, se numa tarrafada você tira um terço do que você tira no final de semana, é evidente que vai acabar, né? Ainda mais do jeito que está o rio, já castigado com esgoto, com veneno, com não sei o quê. Então, quer dizer, a consciência também o povo não tem, né? Eu acho que na época que nós estamos vivendo não tem mais espaço para esse tipo de pesca, né? A consciência está bem grande. E outra, assim, o que não pega, espanta. Exato. Quer dizer, os donos de rancho que comprou isso aqui com a intenção de pescar no fundo do quintal, hoje é muito difícil ele pegar um peixinho no rio para divertir ou até mesmo para fritar, comer um peixinho no rio. É muito difícil, porque a tarrafa, o barulho e quando joga a tarrafa, o que não pega espanta, eles não param no local, eles vão embora. Tatu, voltando um pouco aí você acompanhou também o surgimento da igreja, né? Da capelinha aí de São José, né? É. O que tem de história nessa capelinha aí? Essa capela aí foi assim, o proprietário daqui do loteamento era Joaquim de Troia. E ele comentou com a gente, quando ele vendeu o terreno, que ele tinha uma intenção, que ele tinha feito uma promessa de construir uma igreja, que ele era devoto de São José, que ele tinha recebido uma graça e que ele ia construir aqui quando tivesse um número expressivo de rancho, ele ia construir uma igreja. E foi o que aconteceu. Inclusive quando estava levantando as paredes da igreja, todas essas coisas aí, ele estava vindo de Leme, tinha caído uma árvore na estrada, e não me recordo direito se caiu na frente do carro dele ou a árvore tinha caído anterior, e ele teve que desviar o caminho dele e ele resolveu fazer uma cruz com o galho dessa árvore para a igreja. Quando tivesse a igreja, ele ia colocar o galho dessa árvore. E ele realmente cortou o galho da árvore que tinha caído, fez uma cruz. Quando construiu a igreja, que todos os proprietários do rancho se reuniu e cada um deu um saco de cimento, areia, pedra, colaborou com aquilo que podia e foi levantando a igreja ali. Ele, quando inaugurou a igreja, ele colocou a cruz na parede, ficou um bom tempo essa cruz. Hoje foi feita uma cruz nova com a imagem de Jesus Cristo e essa cruz está colocada dentro da cozinha da igreja lá, que tem a cozinha da igreja. E eu me lembro, logo que a gente comprou o nosso rancho aqui, em 2000, né, já são 22 anos já. Tinha aquelas procissões de canoa aí, que era a coisa mais linda, né? Lindo. Lindo, nossa, isso aqui lotava de barco, com a imagem da Santa, né? E hoje, infelizmente, depois da Covid aí, acabou, né? Não teve mais, né? Até 2 anos e pouco atrás, que antes da Covid tinha a passeata no começo e era em torno de 70, 80 barcos. Sim. Tinha um avião planador que passava por cima dos barcos, jogando pétalas de rosa por cima, até quando estava tendo a romaria por terra, que o São José descia num carroção de boi,
O avião bateu o trem de pouso no fio de alta tensão, caiu no meio do pomar de laranja ali. Graças a Deus, acho que São José protegeu o piloto. Ui, não sabia dessa não. Protegeu o piloto e o amigo dele que estava do lado não sofreram nada. E uma queda de avião é praticamente fatal, né? Com certeza acho que São José protegeu ele. Caiu aí no pomar de laranja, inclusive eu participei do resgate. Na época eu tirei o piloto do avião, eu que tirei ele. Tirei a bateria do avião, que corria risco de pegar fogo, eu tirei ela. E chamamos o resgate, socorreu. O amigo dele não fez nada, não sofreu ferimento nenhum, ele também. Chamamos o resgate por precaução, mas graças a Deus e São José que não aconteceu nada com ele. Depois daquilo, cancelou-se o avião, né, pelo perigo, e a passeata dos canoeiros continuou até 2 anos atrás, antes da Covid. Quando teve a Covid, foi cancelada a passeata e a gente não vê a hora que volta, com certeza vai voltar, porque é uma tradição aqui do bairro. É uma tradição, uma festa muito bonita. Vem em torno aí de 2, 3 mil pessoas por final de semana na festa. Muito bem organizada, uma festa família. Muito bonita. E nós participamos muito. E hoje você vê, rapaz, assim, o rio, ele tá triste, né? Não sei porque eu tô achando o rio triste. Ele antes, sei lá, porque se é que não tem vida, o que é, mas ele tá esquisito, não tá? Eu tenho o hábito às vezes de sentar aqui num banco aqui e ficar olhando o rio. Eu gosto muito de olhar esse rio e eu vejo assim que parece que ele está pedindo socorro. Eu sinto que ele está pedindo socorro. Porque há anos atrás aí a gente via muita vida nesse rio, muito peixe pulando, muita coisa bonita nesse rio a gente via. Hoje parece que ele pede socorro. Ele pede. Mas eu tenho esperança ainda que o prefeito de Araras ponha a mão na consciência, né? E trate 100% do esgoto, né? Olha, nós tem um grupo aqui que chama Sentinelas do Mogi Guaçu. Você participa? Eu conheço esse grupo. Então, eu participo. Eles tem muita gente ali imbuída, né, nesse sentido aí de ajudar o rio, sabe? Tem uns caras aí muito bem intencionados, de Leme, de Conchal, Mogi Guaçu, Ouro Fino, e a gente também participa um pouco disso aí. Mas o duro que a hora que chega na mão do político, ele não age de acordo com os interesses da comunidade, né? É tudo interesse próprio. Tudo que a gente fizer é válido, mas depende do político. Exato. Eu acho que a população tem que pensar um pouquinho na pessoa que põe para dirigir a cidade. Porque a política ela está vindo de anos e anos, é de pai para filho, de filho para neto, e parece herança. Então eu acho que tem que ter um pouco de consciência com pessoas comprometidas, principalmente com a natureza e a população. Em primeiro lugar, a população e a natureza, né? Isso aqui é vida, né? Isso aqui é vida. Tem criança hoje, infelizmente, que não sabe que o peixe que come, que o pai, a mãe come, vem de um rio, né? Acho que ela vai lá no supermercado, tá lá no congelador. É verdade, compra, né? Criança pensa que o leite já vem dentro da caixinha. Já vem na caixinha. É verdade, isso é verdade. Então, isso aqui teria que ser muito preservado. Não, principalmente, eu falo sempre, principalmente o que o pessoal não dá muita atenção também, é para nascente, né? Tem que se preservar as nascentes.
que infelizmente tem gente aí que não acaba com a nascente. O Rio Mogi, eu fui visitar a nascente do Rio Mogi lá em Bom Repouso. É uma coisa maravilhosa. Eu assisti o vídeo seu. Você viu? Eu vi. Pô, é um caninho d'água que sai dali e transforma nisso aqui. Mas o que quer dizer? De lá pra cá ele vem arrecadando água de outras nascentes, de riozinho, de córrego, de açude, né? Que o pessoal não está tratando de acordo com isso aí. Porque uma água dessa, uma beleza dessa daqui, não deveria ser abandonada, né? É que eu acho interessante assim, né? Araras depende da água do Mogi Guaçu para a população beber. E 500 metros para cima da onde solta o esgoto, que é captado a água. Quer dizer, é uma coisa meio interessante, né? A população pensar um pouquinho como que pode, né? E o poto, né? Cuidar de esgoto, né? Então é um pouco... É uma coisa para baixo da terra, né? Isso vem de berço, né? Vem de berço. Se não teve berço, a pessoa não dá aquilo que... Ele dá aquilo que ele tem. O que ele não tem, ele não dá. Então, fazer o quê, né? A gente estava falando da Covid. Quando começou a Covid, né? Aparecer no Brasil e começou aquelas especulação e os canais de imprensa não divulgavam muito, que não era muito divulgado. Eu tenho um grupo de amigos que a gente se reúne em frente de um hospital toda quarta-feira, os amigos, que a gente fazia um jantar, um churrasquinho, alguma coisa ali. E é na frente do hospital, eu vi muita ambulância entrando lá dentro. E eu perguntei para o médico o que estava acontecendo, se era acidente. E aí ele me falou que é uma doença que surgiu, que ela é altamente contagiosa e mortal. E como eu tenho esse rancho aqui, que era da época do meu pai, de 1978, e eu vinha todo final de semana para cá, aí a pessoa do hospital me falou assim, olha, se eu fosse você, eu me isolava no rancho, fica lá, até acabar essa doença. A minha esposa tinha um salão em Limeira, eu já era aposentado. E eu fui embora para casa preocupado com isso, que eu vi muita gente entrando no hospital, entubado, inclusive criança. Aquilo me deu um arrepio. E eu conversei com a esposa e coincidiu que a minha esposa falou, nossa, isso que você está falando deve ser verdade, porque eu tenho freguesa minha que já cancelou os horários, tive vários cancelamentos por causa dessa doença que tem aí, que é a Covid. Aí nós fizemos uma compra para passar uns 30, 40 dias aqui no rancho, ficar isolado. E nós ficamos com medo dessa doença, que ninguém sabia nada, como que era, como que não era, o que fazia, o que não fazia, a gente só sabia que era uma doença mortal. E nós viemos para o rancho, eu com a minha esposa, e o meu cachorro Bob. O Bob é um sábio, é a alegria da casa aqui. É uma figura. E eu tenho 2 filhas, 2 são casadas, cada uma tem sua casa lá em Limeira. E não depende da gente, graças a Deus. E nós viemos para cá para passar 30 dias. E nós acostumamos, estamos aqui até hoje, faz 2 anos e meio. Por 30 dias... Provavelmente a gente não volta mais. Né? A gente ganhou muito, muito com qualidade de vida. A gente ganhou muito. Isso, Tatu, que a minha esposa, eu... Isso que eu queria chegar, eu ia te perguntar isso aí. Você falou que veio por causa vamos dizer assim, você fugiu da doença. Da Covid. Da Covid, exatamente. Da pandemia. E lógico, você já conhecia isso aí, você é pioneiro aqui. E então eu ia perguntar, mas você já até respondeu, não volta mais, provavelmente você não volta. Provavelmente não, né? A palavra nunca é meio forte, longe, mas provavelmente não. Provavelmente eu não volto mais.
que tanto eu quanto a minha esposa, a gente ganhou muito, muito em qualidade de vida. A gente faz caminhada junto, a gente cuida da propriedade aqui, tem bastante serviço. Se procurar serviço, tem bastante. O dia inteiro. Se procurar, quem é proprietário de rancho sabe. Viu? Então, E faz um sacrifício de pescar todo dia. depois do almoço, a gente sai pescar. E eu com a esposa, a gente sai pescar depois do almoço. E às vezes volta à noite. Chega aqui no escuro, tudo escuro. E com a cabeça estressada. A cabeça limpa. Que maravilha. Qualidade de vida a gente ganhou outra, muito. Né? Sem dúvida. Eu na cidade, eu praticava esporte toda terça, toda quinta. Desde criança me preocupo com a minha saúde, cuido da minha saúde. E chegou aqui eu não tinha como praticar algum esporte. Aí fui pensando, eu ando de bicicleta. Eu ando 4 a 6 quilômetros, vamos dizer assim, dia sim, dia não, às vezes todo dia. Quando me dá, as coisas aqui tem que ser com vontade. Sim. Deu vontade, eu saio e vou andar sem destino, vou andar para a estrada de terra, vou até o asfalto, volto. Aí conheço o pessoal de rancho, conversa com um, conversa com o outro e o dia passa. Amanhã passa, aí depois do almoço sai pescar, se der vontade sai pescar. E vontade de pescar não falta muito. Né? Para mim vontade não falta não. A gente gosta demais, isso aqui é maravilhoso. E nós aí que ficamos aqui durante a semana, né, você vê o som que se... Olha, pulou um peixe grande ali, ó. O som que se ouve aqui hoje é único e exclusivamente de passarinho, né? Aquelas motos com o som aberto, com o escapamento aberto. Nossa, aqui é... Uma das filhas minhas mora próximo ao Anel Viário de Limeira. Nossa. E eu passei algumas noites, esses dias lá na casa da minha filha, que ela tá com... Eu tô com uma netinha nova de 50 dias. E a gente foi para Limeira, ficamos uns dias lá. Eu estranhei muito o barulho de escapamento de moto, o resgate próximo à casa dela saindo de madrugada. Foi difícil. Aqui o único som que eu escuto à noite é a coruja cantando. A coruja, o curiango, clareando o dia eu acordo com sabiá, com canário da terra cantando. Sabiá, ele é um relógio, é 5h30 da manhã, né? 5h30 da manhã. Ele começa. E eu tenho um casal de sabiá aqui que parece minhas duas crianças aqui que vêm pedir comida para mim aqui. Come com você na mesa, né? Come na mesa, da família, já é da família, já é da casa. Que beleza. Já é da família. Muita gente não sabe o que é isso. E às vezes até questiona a gente, né? Fala, mas como é que você vive lá no meio do mato? É só quem gosta, quem vive para saber o que é bom, né, Tatu? Eu sei. É isso mesmo, é isso que você falou, quem gosta. Aqui não tem meio termo, assim, eu gosto mais ou menos. Aqui é assim, ou a pessoa gosta ou ela não gosta. Exatamente. E assim, aqui quem gosta ama. Quem gosta ama.